Minha madrasta me tratava como uma empregada, até o dia em que descobri um segredo que destruiu a vida dela. Eu tinha 12 anos quando minha mãe nos deixou. Foi um acidente de carro, repentino, trágico, daqueles que ninguém espera. Lembro do telefone tocando naquela manhã cinzenta, do meu pai correndo porta afora, e de como o tempo pareceu parar. Depois daquilo, nada mais foi igual. Meu pai ficou com o olhar perdido, como se uma parte dele tivesse ido embora junto com ela. Suspirei ao ver as malas na sala. Era o começo de uma nova fase, pelo menos era o que todos diziam. Meu pai havia conhecido uma mulher chamada Cláudia. Segundo ele, ela era maravilhosa. A mulher que vai nos ajudar a reconstruir nossa família, ele repetia sempre que eu demonstrava alguma resistência. Mas desde o momento em que ela pisou naquela casa, eu soube. Aquilo não ia acabar bem. Cláudia tinha um sorriso bonito, daqueles de revista. Mas era um sorriso vazio. Forçado. E quando ela me olhou pela primeira vez, seus olhos me analisaram como quem escolhe um móvel velho que acabou de herdar. Oi, Luísa. Que bom te conhecer, querida. Ela disse, agachando para me olhar nos olhos. Sua voz era doce demais para ser real. Oi, respondi, desviando o olhar, sem saber se sorria ou fugia. Cláudia se mudou uma semana depois. Trouxe suas malas, perfumes caros, uma penteadeira gigante e sua filha Bianca, uma garota da minha idade, só que com o triplo da arrogância. Nos primeiros dias, ela fingia ser gentil. Me dava chocolates, tentava conversar sobre coisas que claramente não entendia, e me chamava de filha com uma entonação que me dava arrepios. Mas assim que meu pai saía para trabalhar, a máscara caía. Você ainda não lavou a louça? Ela me encarava com os braços cruzados. Eu, acabei de chegar da escola, respondi, com a mochila ainda nas costas. Aqui em casa, quem quer comida precisa mostrar que merece. Vai aprender isso rapidinho. E assim começou meu papel naquela casa, o de empregada. Enquanto Bianca ficava jogando no tablet ou saía com as amigas para o shopping, eu lavava banheiro, limpava o chão e ouvia Cláudia me chamar de folgada, inútil e peso morto. Tudo isso enquanto sorria feito uma santa quando meu pai voltava. A Luísa está aprendendo a ter responsabilidade, né, amor? Ela dizia, servindo um jantar impecável, feito com ingredientes que ela nunca me deixava tocar. Meu pai parecia acreditar em tudo. Cláudia era manipuladora, inteligente, e acima de tudo, habilidosa em manter as aparências. E eu? Eu engolia seco. A dor, a raiva, o cansaço. Aos poucos, fui me apagando. Minhas notas caíram, meus amigos foram se afastando, e até minha autoestima parecia ter sido varrida junto com o lixo que eu era obrigada a carregar para fora todo dia. Mas o que ninguém imaginava, é que o castelo de mentiras que ela construiu iria desabar por culpa dela mesma. Tudo começou numa tarde comum. Eu estava limpando o escritório do meu pai, um cômodo que Cláudia dizia para eu nunca mexer. Mas como sempre, ela mesma havia deixado a porta destrancada. E entre papéis espalhados e caixas velhas, eu encontrei uma pasta. Uma pasta com documentos e fotos. E ali, naquela pasta, estava o começo do segredo que mudaria tudo. A partir dali, eu não era mais só uma menina obediente sendo feita de empregada. Eu seria a responsável por destruir a vida da mulher que destruiu a minha. Fiquei alguns segundos parada, olhando para aquela pasta. Meu coração batia tão forte que dava para ouvir o som dentro da minha cabeça. Eu sabia que não deveria estar ali. Sabia que, se Cláudia me pegasse, o inferno que já era minha vida ficaria ainda pior. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a dor, talvez a raiva, me fez abrir mesmo assim. As primeiras folhas eram comuns, extratos bancários, recibos, cópias de e-mails impressos. Mas foi quando virei a terceira folha que meu estômago afundou. Era uma troca de mensagens entre Cláudia e um homem chamado Renato. E não era algo inocente. Os dois falavam sobre encontros escondidos, e sobre dinheiro. Você acha que ele ainda não desconfia, dizia uma das mensagens dela. Claro que não. Ele confia em você. E enquanto isso, a gente garante nosso futuro com a conta dele. Eu congelei. Meu pai estava sendo enganado, manipulado, usado. E não era só emocionalmente. Cláudia estava roubando o dinheiro dele. Continuei folheando as provas, sentindo um nó subir pela minha garganta. Havia extratos que mostravam transferências para contas que não estavam no nome de ninguém da família.
E, no fim da pasta, uma cópia do contrato de um imóvel, no nome do tal Renato. Abaixei minha cabeça, tentando conter as lágrimas. Aquilo explicava tudo, o motivo de Cláudia nunca trabalhar, de viver cercada de luxo, de nunca deixar meu pai ver os gastos da casa. Ela estava montando uma vida paralela com outro homem, usando o dinheiro do meu pai. Ouvi passos no corredor e quase deixei a pasta cair no chão. Guardei tudo o mais rápido que consegui e saí do escritório como se nada tivesse acontecido. Fui direto para o meu quarto e me tranquei. Sentei no chão, tremendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti impotente. Eu tinha algo nas mãos. Algo poderoso. Mas eu sabia que não poderia agir por impulso. Se confrontasse Cláudia sem um plano, ela daria um jeito de se safar. Sempre dava. Ela era uma atriz nata. Então comecei a observar. Escutar pelas portas. Prestar atenção nas ligações, nos horários que ela saía, nos nomes que ela mencionava. Comecei até a anotar tudo em um caderno escondido entre minhas roupas. E quanto mais eu observava, mais nojento tudo ficava. Cláudia não só enganava meu pai. Ela mentia para Bianca também. Inventava doenças para conseguir mais dinheiro do ex-marido da filha, comprava remédios falsos, e falava com desprezo da própria filha pelas costas. E foi aí que eu entendi, Cláudia não amava ninguém além dela mesma. Era questão de tempo até tudo aquilo explodir. Mas se dependesse de mim, seria do meu jeito. Na minha hora. E ela nem fazia ideia de quem estava prestes a enfrentar. Depois de tudo que descobri naquela pasta, voltei a conviver com Cláudia como se nada tivesse acontecido. Eu sorria quando ela sorria. Dizia sim, senhora quando ela mandava. E até agradecia quando ela me chamava de inútil ou me mandava limpar o chão pela terceira vez no dia. Ela achava que estava vencendo. E eu deixava. Mas agora, tudo o que ela dizia, tudo o que ela fazia, cada palavra falsa que saía da boca dela, era uma peça no meu tabuleiro. Passei a gravar as conversas escondida. Coloquei meu celular entre livros, atrás da cortina, dentro de uma caixa de brinquedos antigos que ela nunca tocava. Fui juntando áudios, registros, datas. Até mesmo a forma como ela manipulava meu pai emocionalmente. Ela dizia que ele era insensível quando ele questionava algum gasto. Amor, eu faço de tudo por essa casa, e você ainda desconfia de mim? Ela dizia, com lágrimas falsas nos olhos. Ele se calava. E no dia seguinte, lá estava mais uma bolsa nova, mais uma joia, mais um jantar caro. Comecei a tentar abrir os olhos do meu pai aos poucos. Plantava pequenas dúvidas com cuidado, sem que Cláudia percebesse. Pai, você percebeu que a Cláudia nunca mostra os extratos das contas? Ele franziu a testa. Ela cuida disso, filha. Disse que é melhor eu não me estressar com essas coisas. E você não acha estranho ela sair tanto e nunca dizer para onde vai? Ele me olhou, hesitando. Mas depois balançou a cabeça. Você está sendo injusta. Ela tenta ser uma boa mãe para você. Não é fácil lidar com uma adolescente rebelde. Aquela frase doeu. Eu engoli em seco. Suspirei, olhando pro chão. Tá certo, pai. Desculpa. Naquele momento eu soube, ele estava completamente cego. E se eu quisesse abrir os olhos dele, precisaria de uma prova tão clara, tão irrefutável, que nem ela conseguiria explicar. Então eu fui até o último nível, segui Cláudia. Esperei um sábado à tarde, quando ela disse que ia fazer compras com uma amiga. Esperei ela sair, peguei minha bicicleta e segui o carro dela com distância suficiente para não ser vista. Ela foi até um prédio na zona sul da cidade. Um condomínio luxuoso. Parou o carro, desceu com um sorriso no rosto, e entrou no prédio com um homem que eu nunca tinha visto antes. Tirei fotos. Várias. Ela saiu de lá 2 horas depois. De mãos dadas com ele. Rindo. Como se fosse a dona do mundo. Voltei para casa antes dela, destruída por dentro, mas com a certeza de que agora eu tinha o que precisava. Guardei as fotos num pendrive. E comecei a preparar tudo para a hora certa. O jantar de aniversário de casamento dele seria dali a 2 semanas. Cláudia já estava planejando tudo, convidados, decoração, cardápio. Ela queria impressionar, fingir uma família perfeita. Fingir que era a esposa dedicada, a madrasta amorosa. E eu deixei ela se afundar ainda mais nesse teatro.
porque no meio daquela festa, na frente de todos, ela ia cair do pedestal que construiu com mentira, manipulação e o meu sofrimento. As 2 semanas até o jantar passaram como uma eternidade. Cláudia estava eufórica, mandando e-mails, ligando para fornecedores, distribuindo ordens pela casa como se fosse uma rainha em seu castelo de vidro. Luísa, limpe cada canto daquela sala. Não quero nenhuma poeira no chão. Me ouviu? Sim, senhora, respondi, com a voz mais calma que consegui. Ela sorriu com ar vitorioso e continuou desfilando pela casa, achando que eu era apenas uma peça submissa no jogo dela. Mas cada passo que ela dava naquela preparação era exatamente o que eu queria. Meu pai, como sempre, estava fora da organização. Cláudia dizia que ele trabalhava demais, que ele merecia apenas aproveitar a noite. E ele, como sempre, aceitava tudo calado, achando que aquilo era amor. Na véspera da festa, revisei tudo. As fotos. As mensagens. Os áudios que consegui dela reclamando de meu pai pelas costas, zombando da ingenuidade dele. Estava tudo organizado num pendrive. Tudo nomeado, separado, impossível de refutar. Mas eu sabia que não bastava só mostrar. Tinha que ser no momento certo, com as pessoas certas vendo. O jantar foi montado com pompa. A sala estava impecável, cheia de arranjos de flores brancas, talheres brilhando, velas acesas, e uma trilha sonora que parecia saída de um filme de romance barato. A família dela inteira estava presente. O irmão riquinho, os pais snobs, e claro, Bianca, com um vestido caro e o mesmo olhar de desprezo de sempre. Sentei na ponta da mesa, calada, observando. Queridos, Cláudia se levantou com uma taça de vinho. Hoje celebramos não só mais um ano de casamento, mas também uma família reconstruída. Uma nova história. Ela olhou para mim como se esperasse que eu sorrisse. Eu apenas respirei fundo, firme. Meu pai segurou a mão dela, emocionado. Você salvou a minha vida, Cláudia. Eu não sei o que seria de mim sem você depois que a Helena. Ele parou, emocionado, mencionando minha mãe. Cláudia fingiu chorar. Pigarreou, fingindo conter a emoção. E eu não sei o que seria de mim sem vocês. Eu me levantei calmamente. Todos me olharam. Desculpa interromper, mas antes que vocês terminem essa linda cena, acho que tem algo que todos aqui precisam ver. Puxei o controle da TV e conectei o pendrive. Cláudia arqueou as sobrancelhas, tentando manter a postura. O que é isso, Luísa? A verdade. Apertei o botão. Na tela, surgiram as fotos. Cláudia entrando de mãos dadas no prédio com Renato. Depois os prints das mensagens. A voz dela em áudio, rindo da cara do meu pai. O salão ficou em silêncio. Um silêncio que gritava. Cláudia empalideceu. Tentou se levantar. Isso é montagem. Essa menina tá querendo me destruir. Você vai acreditar nela, Marcelo? Meu pai se levantou em choque, olhando cada imagem como se o chão tivesse sumido. Me diz que isso é mentira, Cláudia. Ela gaguejou. Procurou palavras. Mas nada saiu. Me diz. Ele gritou, algo que eu nunca tinha visto nele. Ela começou a chorar, mas não era mais convincente. Não diante daquilo tudo. Eu dei tudo de mim por vocês. Ela gritou, desesperada. Não, você deu tudo de mim para outro homem, ele disse, com os olhos marejados. Ela saiu correndo da sala, tropeçando no salto, com a família dela atrás, murmurando de vergonha. Fiquei ali, parada. Meus joelhos tremiam, mas eu não chorei. Meu pai se sentou. Enterrou o rosto nas mãos. Me aproximei devagar e coloquei a mão no ombro dele. Desculpa, pai, eu só queria te proteger. Ele me olhou com os olhos cheios de dor. Você salvou minha vida, Luísa. E pela primeira vez em anos, eu me senti vista. Depois daquilo, a casa que antes parecia um palco de novela virou um campo de guerra silenciosa. Cláudia sumiu no dia seguinte. Saiu de manhã com algumas malas, sem falar uma palavra, apenas com um bilhete amassado deixado na cozinha. Você destruiu tudo. Espero que esteja feliz. Não respondi. Nem li em voz alta. Apenas joguei fora. A casa parecia maior sem ela. Mais vazia também.
O silêncio era diferente, não era mais opressor, era apenas o som da poeira descendo depois de um furacão. Meu pai ficou 2 dias trancado no quarto. Eu não o forçava a nada. Sabia que ele precisava digerir tudo. Ele havia sido traído, enganado, manipulado, e pior, por alguém em quem depositou tudo depois da maior perda da vida dele. Na terceira noite, ele me chamou. Estava sentado na beira da cama, com olheiras fundas, o rosto cansado. Luísa, senta aqui comigo. Me aproximei, hesitante. Sentei devagar. Me desculpa por não ter visto nada, por ter deixado você passar por aquilo. Eu achava que estava protegendo a gente, mas na verdade, eu fechei os olhos para não encarar a verdade. Abaixei a cabeça. Engoli a vontade de chorar. Você só queria acreditar que a gente podia ser feliz de novo. Ele assentiu lentamente. E no fim, a única pessoa que realmente me protegeu foi você. Fez uma pausa longa. Respirou fundo. A sua mãe teria muito orgulho de quem você se tornou. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. As lágrimas vieram sem que eu pudesse segurar. Senti o corpo dele me envolver num abraço apertado, firme, como há anos não fazia. E naquele momento, mesmo com todo o estrago, eu soube, a gente ainda tinha um ao outro. E isso bastava para recomeçar. Nos dias seguintes, começamos a reorganizar a casa. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Bianca, para minha surpresa, também havia ido embora com Cláudia. Nunca mais ouvi falar dela. No fundo, eu sentia pena. Apesar de tudo, ela também era só uma peça usada pela mãe dela, manipulada desde criança. Mas não era meu fardo. Comecei a retomar meus estudos. Acordava cedo, lia muito, organizei meu quarto do meu jeito, e pela primeira vez, meu pai começou a me perguntar como eu estava, o que eu queria fazer da vida. Já pensou na faculdade? Ele perguntou um dia, mexendo na panela de macarrão como se estivesse aprendendo a ser pai do zero. Psicologia talvez, ou direito. Quero ajudar gente que passa pelo que a gente passou. Que sofre calado. Ele sorriu, emocionado. Seja o que for. Eu vou estar com você. E assim, o lugar que um dia foi o meu pesadelo, começou a se tornar, aos poucos, um lar de verdade. Mas a história com Cláudia ainda não tinha terminado completamente. Um mês depois, uma carta chegou. Sim, uma carta. Escrita à mão. Reconheci a caligrafia no envelope antes mesmo de abrir. Ela dizia: Luísa, você venceu. Parabéns. Espero que um dia a dor que você sente por mim desapareça. Porque a que eu sinto agora, vai me acompanhar pro resto da vida. Não respondi. Não precisava. Algumas vitórias são silenciosas. E outras, ecoam por dentro da gente pelo resto da vida. 7 anos se passaram desde aquela noite. Muita coisa mudou, por dentro e por fora. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais aquela menina com os olhos baixos e as mãos calejadas de esfregar chão. Vejo uma mulher, forte, em pé, formada. Me formei em direito com honra. Foram 5 anos de estudo, trabalho duro, noites viradas lendo livros que falavam de justiça, de verdades escondidas, de vítimas esquecidas. Fiz estágio no Ministério Público, participei de projetos sociais, ajudei mulheres vítimas de abuso, filhos ignorados por pais ausentes, jovens invisíveis como eu fui um dia. E quando subi naquele palco para pegar meu diploma, com meu pai na plateia, chorando igual criança, eu soube. Era o fim de um ciclo, e o começo do meu verdadeiro propósito. Comecei a trabalhar como assessora jurídica num órgão da Defensoria, lidando com denúncias de crimes financeiros, fraudes, lavagem de dinheiro. Não era fácil. Mas era onde eu me sentia viva. Onde eu podia lutar com armas que antes eu não tinha. Foi numa tarde chuvosa, dessas normais de sexta-feira, que tudo mudou de novo. Luísa, chegou um caso novo. Fraude fiscal, estelionato, possível associação criminosa. Nome da denunciada, Cláudia Regina Barros. Disse minha chefe, me entregando uma pasta. Congelada. Senti um arrepio nas costas. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era ela. Cláudia. Abri os documentos. Nome, RG, endereço. Era mesmo ela. Depois de anos desaparecida, ela finalmente estava de volta, e como sempre, envolvida em mais um esquema sujo.
Dessa vez, não era só meu pai. Ela tinha enganado investidores, usado documentos falsos, criado empresas fantasmas. Estava sendo investigada por desvio de verba em um projeto social que nunca existiu. E não só isso, ela tinha usado o nome de outra pessoa como Laranja. Um idoso. Cego. Minha visão embaçou por segundos. Mas eu respirei fundo. Dessa vez, ela não ia escapar. Quer que eu repasse para outro assessor? Minha chefe perguntou, vendo minha reação. Levantei os olhos e sorri, com a firmeza de quem carregava uma vida inteira naquele momento. Não. Esse caso é meu. Passei as semanas seguintes imersa no processo. Li tudo. Cada linha, cada documento. Ela estava mais ousada, mais cruel. Mas também, mais descuidada. Tinha deixado rastros. E dessa vez, eu tinha tudo o que precisava para levá-la até onde ela realmente pertencia, atrás das grades. Mas o que eu não esperava era que, no dia da audiência preliminar, ela estivesse lá. Presente. De frente para mim. A sala de audiências estava cheia. Gente entrando e saindo, advogados correndo com pastas, estagiários entregando documentos. Mas para mim, tudo ficou em silêncio assim que ela entrou. Cláudia. Ela estava diferente. Mais velha, claro. O rosto ainda maquiado, mas agora com traços duros, amargurados. As roupas caras tentavam manter a imagem de poder que ela sempre amou, mas por trás do salto e do batom, havia medo. Quando nossos olhos se encontraram, ela congelou. Demorou alguns segundos para ela entender. Me encarou. Estreitou os olhos. Luísa? Ela sussurrou, quase sem voz. Me mantive firme, de pé, com a pasta na mão e o distintivo da defensoria no peito. Vê-la ali, diante da justiça, não como a mulher poderosa que fingia ser, mas como uma acusada, foi como virar a última página de um livro que eu passei a vida lendo. O juiz entrou. A audiência começou. Cláudia tentou se defender, como sempre fazia. Eu sou inocente. Isso é um mal-entendido, fui enganada. Mas a prova estava ali. Fria. Clara. Números, contas, nomes. Laudos técnicos, escutas, contratos falsificados. E no meio de tudo isso, a denúncia escrita por mim, com cada detalhe que ela achou que ninguém notaria. Seu advogado tentava ganhar tempo, confundir, reverter. Mas a cada pergunta, Cláudia se enrolava mais. Sua postura de madame foi ruindo diante do peso das provas. Até que o juiz olhou para mim. Doutora Luísa, deseja fazer sua consideração final? Me levantei. Firme. Meus pés não tremiam mais. Meu corpo inteiro falava. Excelência, essa não é apenas uma criminosa comum. É uma mulher que vive de explorar os outros. Que constrói impérios em cima da dor de quem confia nela. Ela faz isso há anos. E hoje, chegou o momento de encerrar esse ciclo. Olhei direto nos olhos dela. Pessoas como Cláudia se escondem atrás de aparência, de status, de manipulação emocional. Mas diante da verdade, elas desmoronam. Porque a verdade não precisa gritar. Ela apenas precisa ser dita. Cláudia abaixou os olhos. Pela primeira vez, sem resposta. O juiz bateu o martelo. Fica deferida a prisão preventiva até julgamento definitivo. O processo segue para a próxima fase. Audiência encerrada. 2 policiais se aproximaram. Cláudia foi algemada. Nesse momento, ela me olhou de novo. Mas não havia mais ódio nos olhos dela. Nem arrogância. Apenas o reflexo da derrota. Você conseguiu, ela murmurou, tentando forçar um sorriso. Não. A verdade conseguiu. Eu só dei voz a ela. Ela foi levada pelos corredores, sozinha, algemada, enquanto eu permanecia de pé, cercada de silêncio e justiça. Saí da sala. O sol batia forte do lado de fora. Respirei fundo. Liguei pro meu pai. E aí, filha? Terminou. Ela vai pagar por tudo, pai. De verdade, dessa vez. Do outro lado da linha, ele chorou. E ali, no fim de tudo, eu sorri. Não como quem venceu uma guerra. Mas como quem sobreviveu a ela, e reconstruiu seu próprio mundo com as mãos.